A vida íntima de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. José é perseguido e mostra paciência e resignação. O demônio fremia em seu ódio contra José, pois não conseguia tolerar que ele tivesse tantas virtudes, e decidiu fazer-lhe guerra novamente. Deus o permitiu para que o santo pudesse acrescentar novos méritos aos existentes e para que aquele seu inimigo fosse novamente derrotado. Nessa ocasião, ele se serviu de pessoas não muito amigas ou afeiçoadas a José e colocou em suas mentes acentuados sentimentos de raiva, de inveja, baseados no fato de que ele havia conseguido salvar Jesus da fúria de Herodes, enquanto que os outros não haviam atingido este objetivo. E diziam então: nós fomos privados de nossos filhinhos inocentes pela tirania de Herodes. Apenas ele conseguiu uma forma de escapar a esta fúria. E se sentiam invejosos, não podendo suportar com calma a ideia de que o santo havia conseguido salvar seu filho e eles não. Não objetivando qualquer outra maneira de desabafar tais sentimentos, passaram a maltratá-lo através de injúrias e ofensas. De fato, passando por ele nas ruas de Nazaré, elas o chamavam de espertalhão. Assim nominavam as precauções tidas por ele. E lhe diziam também: na verdade, foi grande a tua esperteza. Tu que sempre aparentastes grande simplicidade, fostes capaz de fugir à ação de Herodes. Por certo, havias sido avisado pelo demônio e pudestes assim fugir ao assassinato de teu filho, como aconteceu com os nossos. Verdadeiramente fostes ainda pior que Herodes, sabedor antecipado da ordem de morte, não tivestes a coragem de avisar pessoa alguma, mas te servistes deste acontecimento somente em benefício próprio. O Senhor o castigará, homem ingrato e mau, e fará com que o teu filho também venha a perecer de mesma forma que os nossos. Estas afirmações eram feitas com tal dose de ódio que as pessoas pareciam mesmo desejarem matar José com elas. Ele, de seu lado, nada dizia em resposta e somente baixava sua cabeça resignado. Esta sua atitude fazia com que todos tivessem confirmadas suas opiniões ou sujeitas e que lhes dissessem mais: ah, falso! Não sabes como responder a essas acusações e sabes bem todo o mal que cometestes. Irá pagar por isso, pois o teu filho também morrerá. Nem que tenhamos mesmo que providenciar para isso. Se nossos filhos tiveram que morrer, não vemos por que o teu deve sobreviver. Estas palavras feriam profundamente José. Não sabendo exatamente como responder, dizia: por que vos enfureceis contra o meu filho, que é de todo inocente? Se tendes algo contra mim, é sobre mim mesmo que deve cair toda a vossa ira. Deixai meu filho em paz, pois que não tem qualquer culpa. Mais enfurecidas ainda, as pessoas lhe diziam: teu filho há de morrer como os nossos. E o santo dizia: tudo será conforme a vontade do Senhor e nada mais. Ele que salvou a vida de meu filho naquela oportunidade, com certeza irá salvá-lo novamente. As pessoas agora se mostravam terrivelmente irritadas com ele e o chamavam de atrevido por afirmar que havia sido Deus a salvação de Jesus, quando na verdade fora ele com sua esperteza enganadora. Ele nada respondia e sofria tudo com imensa paciência e resignação. E essas perseguições duraram um longo período de tempo. José foi então para casa extremamente aflito e preocupado por todas aquelas ofensas que via fazerem ao Senhor. Na verdade, era mais neste sentido do que medo do que na verdade pudessem fazer, pois estava seguro de que ele defenderia e protegeria
unigênito e o livraria daquela raiva toda mal intencionada. Maria e Jesus já estavam a par de tudo e o aguardavam para consolá-lo e confortá-lo. Ao chegar em casa e ver Jesus, o santo chorava convulsivamente. Jesus o recebeu com muito amor e carinho e disse: Querido Pai, nada deves temer. As fúrias do inferno se voltaram contra ti, mas nada podem. Deves sofrer com paciência e passar por todos estes encontros desagradáveis, pois deles resultarão muitos méritos para ti e te farás digno de novos favorecimentos e graças por parte do Senhor. Maria também tentava confortá-lo. José, então animado por eles, afirmava nada temer, embora muito lhe desagradassem todas as ofensas feitas ao Pai Celeste. E pedia a Jesus e Maria para que orassem por aqueles miseráveis que eram instigados pelo demônio, para que arrependessem e corrigissem seus erros desta forma. Os três se colocaram em súplica para que ele iluminasse as pessoas em questão. Depois disso, relatou-lhes os acontecimentos e decidiu permanecer em casa, pelo menos por algum tempo, evitando assim novas ocasiões para que elas novamente ofendessem o Senhor ao encontrá-lo e maltratá-lo daquela maneira. A decisão, todavia, não produziu os resultados esperados, pois alguns vizinhos, também orientados pelo demônio, mostravam inveja dele e de Maria pelos mesmos motivos que as outras, e se recordavam muito bem da fuga secreta do casal sem qualquer aviso a quem quer que fosse. Dessa maneira, passaram também a agir contra eles usando maus tratos e palavras ofensivas, situações essas que tiveram de aguentar em silêncio. José, voltando-se para Jesus, dizia amargurado: Ó, meu querido filho, teremos sempre que enfrentar atribulações deste tipo? Eu crera que nossos conterrâneos te receberiam com a máxima cordialidade. Vejo agora que o fazem com inveja e que desejam perseguir-te. Embora tivesse achado que poderia desfrutar tranquilamente tua companhia, vejo que surgem novos e grandes problemas. Jesus tentava consolá-lo e dizia não ser ainda chegado na terra o tempo da tranquilidade e das grandes alegrias. Era ainda o dos grandes sofrimentos, da paciência e resignação, e que somente na pátria eterna seria possível viver as alegrias em toda a sua plenitude, e que todas as pessoas vindas a este mundo deveriam passar por muitas e variadas atribulações, pois o Senhor assim o desejava e as colocava à prova em termos de fé, confiança e amor que tinham por ele. Com essas palavras, o santo baixava sua cabeça e assentia, submetendo-se à vontade de Deus. Até mesmo na oficina, quando trabalhava, foi importunado por pessoas muito invejosas que não o deixavam sossegado. Nos primeiros dias, foi mesmo forçado a manter Jesus delas afastado para que não lhes dissessem mentiras, para que ele não fosse obrigado a ouvi-las e tolerar suas afrontas. O santo, maltratado e vilipendiado, ia ter com Jesus para tentar alegrar-se, pois, como já foi dito, sua presença era suficiente para que se visse gratificado e confortado. E ele lhes dispensava muitas gentilezas, como sempre, das quais José se tinha por indigno. Em certas ocasiões, o Senhor, desejando testar outra vez as suas virtudes e dar-lhe nova ocasião, nova para crescer em seus méritos, o fazia sofrer bastante. Era quando ele se dirigia para casa após ter sido maltratado por pessoas, desejando ver Jesus e Maria, e lá a encontrava em colóquios com Deus, enquanto que Jesus se mostrava muito sério, formal e circunspecto. O santo se afligia e se amargurava, e julgando Jesus aborrecido, dizia angustiado: Ó querido Jesus, que fiz eu, miserável, para que me mostres essa fisionomia tão aborrecida? Infelizmente, sou por ter te desagradado, pois se fui capaz de desgostar
a fonte de minhas alegrias, como conseguirei conforto e serenidade? Que devo fazer por dizer para acalmar-te? Elevando seu espírito para o céu, dizia mais: ó Pai de todas as misericórdias, tende piedade de mim em todas essas aflições, sendo vossa vontade que eu passe por elas. Sem qualquer consolo as aceitarei, se for vossa vontade que eu permaneça aflito pelo resto de minha vida. Devo submeter-me voluntariamente a esta vontade, para que em mim não reste qualquer culpa ou pecado. Eu vos suplico, meu Deus, castigai este vosso humilde servo, cobri-lo de aflições, privai-o de qualquer consolo, mas que ele jamais vos ofenda. Que sobre ele caia todos os males do mundo, mas que jamais desgoste a vossa divina majestade, digno que sois de ser amado e venerado por todos. Dizendo tais palavras, seu aflito coração se aliviava e ele se confortava interiormente, mas o sofrimento em pensar que Jesus e Maria tivessem algo contra ele era muito grande e angustiante. Torturava-se em pensar que existissem aborrecidos por sua causa, dizendo para si mesmo: José, onde encontrarás conforto e consolo se os objetos de tuas alegrias se voltam contra ti? Não existe pessoa que possa consolar-te, somente o Senhor o poderá, e até Ele mesmo talvez esteja irado contigo, pois que o unigênito e sua mãe o estão. Em meio a todas essas angústias, ele não sabia como agir, mantendo-se apenas muito preocupado com tudo aquilo. Subitamente foi tomado de impulso em dirigir-se a Jesus novamente, ajoelhar-se a seus pés para perguntar-lhe em que forma ele o teria magoado e ofendido. Todavia não ousava assim proceder, pois temia desagradar. O impulso se mostrou mais forte que o temor e ele, confiante, foi para Jesus para ajoelhar-se perante ele. No que assim fazia, encontrou-o durante o caminho e ele o abraçou afetuosamente, sendo possível imaginar-se a alegria do santo com isso. Na situação tão comovente, Jesus falou em primeiro lugar: alegra-te, meu querido Pai. Jamais me aborreci contigo, pois muito te amo. E José disse então: ó filho querido, fui assaltado de imensa preocupação, mas estou agora tranquilo e alegre, pois vejo tua fisionomia bastante serena. Sabes bem do meu temor e como asseguras estar tudo bem, meu coração encontra paz. Ao que Jesus replicava: alegra-te, José, estas tuas preocupações são muito agradáveis ao meu Pai divino e também para mim. Com elas cresces em teus méritos, pois te conformas com tudo o que deseja relacionado à vontade divina. Assim dizendo, ele tomou José pelas mãos e o conduziu até Maria, que já os aguardava com muito afeto, dizendo também muitas palavras de conforto para o seu marido. E em meio a todas as alegrias decorrentes, José se sentia humilde e indigno de tantos favorecimentos e chorava mesmo de alegria. Suplicou então a Maria e Jesus para que agradassem ao Senhor por tudo o que ele condescendentemente lhe concedia, do que jamais tinha sido merecedor. E os três conjuntamente se colocaram em louvores e agradecimentos ao Pai Celeste, enquanto José mostrava também sua imensa gratidão a Maria e Jesus, que o consolavam e diziam ser necessário sofrer com resignação, e também que podia estar seguro que não ofendia a Deus, mas sim que muito agradava a ele e a eles dois também, e que já conquistara grandes méritos que o conduziriam ao paraíso. E ele, muito satisfeito, retornava ao seu trabalho, sempre louvando e agradecendo ao Senhor, que tudo permitia para a alegria dele.
Ele meditava constantemente sobre estas graças todas a ele destinadas e sobre a grande condescendência que o Senhor mostrava e considerava às pessoas para que também o bendissessem e o louvassem, cantando com ele o cântico de exaltação dos meninos da Babilônia. Trabalhando, permanecia absorto nestes pensamentos, pois a tarefa que cumpria não impedia que o seu espírito se exercitasse nesses atos, fato demonstrado na perfeição dos trabalhos que terminava, embora ele não tivesse percebido o passar do tempo tal sua concentração em Deus. Desta maneira, seu corpo se cansava, mas sua mente se deliciava com o Senhor. Sabia muito bem desfrutar de graças especiais e por isso agradecia constantemente. Às vezes, desocupados, iam à oficina para conversar com ele. Tão concentrado estava que nem mesmo os via ou ouvia. E eles, por esse motivo, chamavam de insensato e até mesmo de grosseiro, pois não conheciam seu mundo interior. Sabedor destes fatos, ele agradecia a Deus por o terem em tais conceituações. Agradava-lhe não ser estimado e apreciado e preferia ser ofendido e vilipendiado por eles, nominando-os de seus benfeitores como instrumentos para a conquista de novos méritos e para que sua alma fosse coberta de novas graças. Por isso, empenhava-se em preces a favor deles, pedindo a Deus que lhes concedesse muitas graças também. Quando os encontrava, os que o haviam maltratado ou ofendido com palavras, mostrava-se ainda mais alegre, mais jovial do que habitualmente era com os demais. Saudava-os com cortesia e lhes desejava interiormente todo o bem possível, suplicando ao Senhor para que enriquecesse suas almas. Ao Altíssimo muito agradava este seu comportamento e ele mostrava sua gratidão, concedendo ao santo tudo o que era pedido, e ele, sabedor deste agrado, procurava praticar estes atos de bondade com muita alegria e satisfação em sua mente. Existiram também muitas outras atribulações para José em seu retorno à terra natal. Até mesmo íntimos e amigos, embora bem intencionados, lhe diziam que não deveria ficar perambulando pela cidade, pois todos o julgariam perdulário e vagabundo, e que não deveria conduzir Maria junto nesses giros que fazia, pois ela, gentil e frágil que era, poderia também ser afrontada por aquelas pessoas. Deveria estabelecer-se em definitivo de vez por todas, mostrando ser pessoa equilibrada como deveria ser. Estas palavras pesavam no espírito do santo e ele, para não revelar-lhes os ocultos mistérios, calava-se e deixava que pensassem ser culpado e leviano mesmo. Envergonhado, baixava a cabeça e agradecia àqueles avisos, pedindo também para que o perdoassem pelo seu pequeno entendimento das coisas e pela sua reduzida capacidade. Todavia, em seu espírito agradecia ao Senhor e mostrava-se disposto a sofrer ainda muito mais, necessário fosse, e dizia: meu Deus, é justo que eu, tão favorecido e agraciado por vós, seja maltratado e tido como insensato por muitos. Para mim, pessoalmente, importa somente que vos agrade e que cumpra todas as vossas ordens. Sendo vosso desejo que eu abandone novamente a cidade, seguirei logo vossas instruções e voluntariamente me disponho a enfrentar os percalços de uma nova viagem e também os maus tratos e calúnias por parte de pessoas que interpretam erroneamente minhas ações. E de fato estava sempre preparado para obedecer em tudo e por tudo à vontade divina, pois nela repousava sua tranquilidade. Atendida à vontade do Senhor, ele estaria sempre satisfeito e sossegado.
Ao voltar para casa, era acariciado por Jesus e consolado, até mesmo nas ocasiões em que nada relatava sobre os fatos ocorridos na cidade. Jesus lhe falava sobre os seus grandes méritos, sobre as suas alegrias que o Pai Celeste tinha com ele, especialmente nas ocasiões em que era maltratado por pessoas e que deveria aceitar com naturalidade as coisas desagradáveis que lhe aconteciam. E José se declarava pronto para sofrer muito mais, uma vez que essa fosse a vontade divina, dizendo: nada mais quero que cumprir a vontade de Deus. No próximo vídeo vamos continuar o capítulo Jesus passa a trabalhar junto com José.